Professor Felipe Conceição, boa noite. Boa noite. Transpiração e inspiração. Me parece que a regra do jogo na Série D é clara. Talvez mais transpiração. Mas eu queria que o senhor falasse da transpiração e falasse também taticamente do jogo, que foi um jogo muito amarrado para as duas equipes e muito difícil. Parabéns pela vitória. Obrigado, boa noite a todos. Realmente foi um jogo muito competitivo, que exigiu muito das duas equipes, né? A gente se portou bem na questão de equilíbrio, né? Defensivo principalmente, houve uma evolução. As chances do Campinense, a grande maioria, de chutes de fora da área, então isso é uma evolução. Mesmo assim, temos muito trabalho a fazer e hoje, junto com essa transpiração, veio a torcida, né? E a vitória para ela. Ela foi fundamental no jogo de hoje. Nos momentos que a gente precisou, ela empurrou a equipe. Então, é um agradecimento especial para a torcida e dizer que essa transpiração, essa entrega, né? Essa premissa de que se não correr, não joga, tudo isso que a gente foi embutindo dentro do time, eu tenho certeza que a torcida está se sentindo orgulhosa de ver um time que, mesmo em processo de evolução, mesmo tendo muito trabalho para fazer, repito, estou falando isso desde o primeiro jogo, tem muita coisa para fazer, muito. Mesmo assim, a torcida consegue ver um time com alma e um time que se entrega até o final. E isso me deixa feliz por ela, e ela merece, porque é uma torcida diferente. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. Boa noite. O senhor falou até agora há pouco que o Campinense conseguiu chegar com as suas melhores oportunidades nos chutes de fora da área, não conseguiu penetrar muito na área do Santa Cruz. Mas outro ponto também me chamou a atenção e gostaria de ouvir o seu comentário, que foram as bolas aéreas. Tanto no primeiro tempo, principalmente no segundo tempo, me parece que as bolas alçadas na área do Santa Cruz levou um perigo em demasia, eu diria. Queria que você fizesse uma análise sobre isso, se te preocupa também essa questão da bola aérea e por que hoje o time sofreu tanto com esse ponto. Então, houve evolução nesse ponto, no dia de hoje, porque a equipe deles é pesada, é uma equipe com estatura maior do que a nossa, principalmente do meio para frente, você pegar os atletas, comparar com os nossos, e nós fizemos essa análise, era uma equipe maior que a nossa e que pesa muito bem a área. Nós conseguimos anular bem, lógico que em alguns momentos, como foi aquele gol anulado, foi uma volta de uma bola parada, acabou conseguindo, mas a grande parte das bolas aéreas nós cortamos e treinamos bastante essa semana, e mesmo com essa dificuldade da altura, houve um bom posicionamento. Coisa que no primeiro jogo, por exemplo, o Zé Love teve uma oportunidade clara, quase que na pequena área, e tivemos mais umas 2 finalizações de cabeceio, que não foi tão perigosa, mas tivemos, contra. E você vê que há uma evolução. Já no jogo que nós perdemos fora de casa, houve uma evolução, e nesse mais ainda, porque senão era um ponto forte do adversário, essas bolas alçadas, e um time pesado. O Jefferson é alto, o Gilvan é alto, o Matheus é alto, então é um time que do meio para frente ali, só o Michael Assis não tem tanta estatura. E pelas laterais você tem o Thiago Enes e o Bruno, que cruzam muito bem. Então tudo isso foi passado. Conseguimos anular o segundo tempo. Um segundo tempo duro, difícil, mas que você vê defensivamente uma consistência. Não dentro do ideal, ainda dá para ser melhor, dá para ser mais adiantada, dentro do que eu gosto, dentro do que a gente trabalha, mas a gente está se superando. E com a força da torcida, mais uma vez, a gente conseguiu se superar em casa, é a segunda vitória em casa, e é um agradecimento especial por ela, porque ela fez a diferença. Professor, boa noite, parabéns pelo resultado. Boa noite. Eu acho que muito importante dentro do processo é entender os motivos do que as coisas acontecem, né? Seja para o lado positivo ou negativo. Quem pôde acompanhar o jogo de Mossoró, apesar do resultado negativo, eu estava lá e pelo menos eu observei um Santa melhor do que hoje em termos de competição. Hoje o cenário era positivo para o Santa. Em casa, 30 mil pessoas, um adversário. A gente sempre, muitas vezes, esquece do adversário, né? Que tem um adversário, um opositor e um mérito. Queria entender, através da sua explicação, o porquê de um cenário adverso fora de casa, o Santa se comportar melhor do que no caso hoje, e também uma questão física. Marcos Vinícius, Nadson, hoje foi algo pontual pela intensidade da partida, ou é algo ainda a se observar, essa questão física dos atletas? Obrigado. Nada. E parabéns pela pergunta, viu? A primeira é muito boa.
porque nós fizemos um bom jogo fora de casa e não ganhamos. O futebol tem dessas coisas, né? Nós tivemos muito mais volume e chances claras do que o jogo de hoje. Conseguimos impor mais o nosso jogo e acabamos sendo derrotados. Isso acontece. Dentro do processo de evolução, é normal porque hoje nós pegamos uma equipe mais pesada. Eu citei jogadores que jogaram Série B, até comigo. O Thiago Enes e o Jefferson estavam no Remo comigo na Série B. Enfim, nós pegamos uma equipe que é candidata a classificar dentro do grupo. Não que a equipe que nós pegamos em Mossoró não seja, mas hoje uma equipe mais encorpada, de atletas mais experientes e que não sentem uma partida como essa, porque estão acostumados a esses grandes jogos. Então, acho que a vitória de hoje é mais pesada do que seria a vitória contra o Mossoró, né? Mas realmente nós tivemos um controle e um volume ofensivo, principalmente, muito maior contra o Mossoró do que hoje. Hoje o primeiro tempo foi bem controlado e a gente com uma superioridade não tão grande, mas a nossa superioridade existiu na primeira etapa e o 1-0 foi merecido na primeira etapa. E na segunda etapa a gente fomos obrigados a baixar, não gostaria, repetindo, aí é o trabalho, precisa de tempo, precisa você acostumar a equipe a sair na frente e conseguir ter força para continuar jogando do jeito que estava. Isso é tempo, não tem mágica, tá? O torcedor está sendo espetacular porque está tendo essa paciência e está ajudando a equipe, mas a gente precisa de muito trabalho e a gente vai fazer. Então a gente baixou no segundo tempo, depois que eu ajustei o meio-campo, que a gente estava com um triângulo pouco espaçado entre eles, principalmente com a entrada do Ítalo, ficou muito espaçado o triângulo do meio, a gente conseguiu ajustar numa parada, eu chamei alguém e consegui ajustar isso, e aí tivemos uma reta final de jogo tensa, claro, com bolas aéreas, mas que não houve efetividade do ataque do adversário, não houve entrada num contra um contra o Michael, ou seja, Michael fez uma bela defesa que eu me lembro de fora da área. As outras foram bolas alçadas, que ele se portou muito bem, também está tendo um crescimento nisso, é de se elogiar. Enfim, a gente sabe do desafio, sabe o tamanho do desafio que a gente está enfrentando, que está dentro da competição, crescendo a cada semana. Parece que é muito uma semana de treino, mas para quem reformulou o elenco há um mês atrás, para quem teve 2 semanas e meia de pré-temporada e um elenco jovem, novo, enfim, o desafio é grande, mas a gente está... cada passo que a gente dá é firme, não é um passo mais ou menos, é um passo firme. Falta muitos ainda, mas devagarinho a gente vai colocando os tijolinhos nessa construção. Obrigado pela pergunta. A questão do desgaste faz parte desse processo. Nós fizemos treinamentos intensos para aguentar esse tipo de jogo. E aí cada atleta reage de uma maneira, e também são atletas que se doaram muito no primeiro tempo. Com o Marcos, nós tivemos um volume muito grande pela esquerda, e até no intervalo pedi para equilibrar um pouco, para que a gente usasse o lado direito também, porque naturalmente o Marcos e o Nadson iam ter uma queda na segunda etapa. Era isso, tá? O Pingo, no intervalo, ele tem tendinite e sentiu no decorrer do primeiro tempo e foi substituído pela tendinite. Boa noite, Felipe. Parabéns pelo resultado. Obrigado. Seguindo nessa linha da preparação física, acho que você também percebeu isso, que houve uma queda de rendimento físico, principalmente no segundo tempo, né? Queria saber se essa folga de 2 dias que os jogadores vão receber tem alguma relação com isso. E também queria que você fizesse uma análise maior nos jogadores novos, né? Os jogadores que acabaram de chegar, como é que você acha que eles estão se encontrando no elenco, se já deu para ter uma evolução maior do que no jogo contra o Potiguar lá em Mossoró? É por etapa, né? E tem muita coisa que precisa ser feita para esse crescimento individual e coletivo. A queda física também é pela falta de tempo de trabalho deles costumarem a fazer 1-0, por exemplo, e continuar impondo o jogo, não deixar que o adversário imponha. O futebol é muito psicológico também, né? É muito mental. Então, assim, a imposição do adversário foi mais mental do que outra coisa, porque a equipe se portou bem no bloco baixo. Mas se sobe para o bloco médio e alto, ia continuar se portando bem também. Mas assusta, às vezes, né? Você faz 1-0 e agora? Ataco, defendo. É um grupo que precisa se acostumar com isso, precisa ganhar consistência dentro desses jogos grandes e precisa de tempo para isso também. Então, há uma evolução individual e coletiva,
mas que tem muito trabalho para fazer, até para a torcida tem muito trabalho para fazer, mas nós estamos aqui para isso, que ela continue nos apoiando, porque com ela junto é mais fácil esse caminho, apesar da dificuldade dele. A outra pergunta que você me fez, além da parte física e dos atletas? Os novos, é o que eu falei um pouco antes, né? Você reformular um elenco no meio da temporada não é o ideal, né? Então, assim, mas é o que tinha que ser feito. Foi a minha análise e eu não tenho dúvida do que eu fiz, viu? Foi em prol do clube, não foi pensando em mim, é a favor do Santa Cruz e precisava ser feito, mas não é o ideal, né? O ideal é que houvesse um grupo, um elenco, como várias equipes dentro da Série D, que vem com trabalho desde o início do ano, né? Com 80% do elenco, Iguatu, Mossoró, enfim. Mas, dentro dessas dificuldades, nós vamos continuar trabalhando para dar alegria para a torcida. Boa noite, Felipe. Parabéns pela vitória. Obrigado. Boa noite. Primeiramente, relembrar uma coisa que tu disse no jogo contra o Iguatu, quando o Santa teve 13 mil torcedores no estádio, de que você queria ver o estádio cheio como você viu quando era adversário como técnico do Sampaio Corrêa. Hoje você viu até além. Viu um estádio ainda mais cheio. Só que, novamente, a gente viu problemas para a entrada do torcedor, viu que o público poderia ter sido até maior. Eu queria saber se isso chegou para vocês, se vocês viram alguma coisa de entorno, se isso causou algum impacto no elenco. E a segunda pergunta a gente sabe que uma segunda vitória em casa, com um aumento bastante grande de público, traz uma confiança. Então, como é que você pretende usar essa confiança ganha hoje, já projetando o jogo contra o Nacional para tentar buscar a primeira vitória fora de casa? Em relação ao torcedor, é espetacular, já elogiei aqui, a vitória vai para ele e agradecer a ele tudo que fez pela gente hoje. A vitória foi da torcida, ela empurrou a gente nos momentos chave, empurrou o jogo todo, mas tiveram momentos que a gente, né, balançava, a torcida botava para cima de novo. Isso é espetacular, não tem preço. E agradecimento especial para ela. E a admiração também por ela continua e é impressionante. Hoje estava mais bonito ainda e eu sei que cada vez mais, se a gente trouxer alegria para ela, mais bonito vai ficar. Sobre fora, a gente não é responsável por isso, né? Nem eu, nem comissão técnica, nem os atletas. A gente não ficou sabendo antes do jogo nada de nenhum problema. A única coisa que a gente comentou, eu lembro antes do jogo, é que tinha muita gente e a gente estava feliz por aquilo. Desculpa, perdão, tá certo. O que eu falei, a gente tem muito trabalho a fazer, estou sendo repetitivo, mas muita coisa, viu? Precisa melhorar muita coisa, mas com vitória e com a torcida vai ser mais fácil esse caminho. Não que ele será fácil, mas vai ser mais viável. Viu? A gente não pode deixar de ter a torcida do nosso lado, porque aí fica inviável, eu estou falando. A gente precisa dela para que esse caminho se torne viável e que a gente lá no final consiga ter êxito. Felipe, boa noite. É João Batista, do canal Santa Cruz PE Eternamor. Felipe, a gente viu ainda que tem alguns pontos carentes ali no Santa Cruz. Você ainda precisa de jogadores ali para algumas posições? A gente precisa potencializar o elenco. Eu já tinha comentado sobre isso, né? Uma coisa é a carência de número, né? Que eu gosto sempre de pontuar isso, porque não adianta também inchar o elenco e também fazer o clube ter, né, um problema financeiro, porque não vai ajudar. Mas a gente precisa de reforço, a gente precisa potencializar esse elenco para nos tornarmos cada vez mais fortes. Isso, todo mundo está ciente disso. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Fala, Felipe, aqui na esquerda, tudo bem? Opa, boa noite, tudo bem? Boa noite. Dois assuntos rápidos. Recentemente, o Michael falou sobre política, pediu paz e mais entendimento para quem está acima do clube, né? Pessoas que estão mais acima. E se o atleta fala sobre política é porque chegou no elenco as questões que estão acontecendo fora dos gramados, né? Como você tem trabalhado em relação à política para que essas questões não respinguem no elenco. E uma pergunta rápida sobre Milen, porque eu perguntei ao Sandro antes do jogo, ele mostrou-se um pouco pessimista, se você ainda espera por esse atleta. Obrigado. Tem mais uma, não? Porque é só perguntinha danada, hein, homem? Estou brincando, viu? Sobre a questão política, eu não me meto, mas também não deixo me meter no meu trabalho. Eu sempre fui assim, por onde passei,
Então, o controle do elenco é meu, o controle dos treinamentos é meu, da escalação é minha, e o torcedor pode ter certeza que dentro do ambiente nosso de trabalho não tem política, a não ser trabalho e respeito à instituição e ao torcedor. Então, eu vou continuar assim. Os atletas, por mais que comentem, né, o Michael fez um gesto para ajudar o clube, mas ali dentro, não. Ali dentro sou eu, os atletas, trabalhando, e estamos trabalhando em prol do clube. Aonde nós vamos chegar, eu não sei. Mas o trabalho é com retidão, com honestidade, com dignidade. Como vocês têm visto dentro de campo, é o resultado dele. São atletas dignos de receber aplausos no final do jogo, porque lutam, porque vestem a camisa, e isso foi pedido a eles, e é assim que eu trabalho a questão política do clube. Não me meto e ajudo aonde me cabe, para o Santa Cruz ficar cada vez mais forte. A outra pergunta? Então, não é um atleta nosso, eu não posso tecer comentários, é um bom jogador, mas assim como outros que a gente analisou, e tomara que a gente consiga se reforçar e potencializar nosso elenco. Boa noite, Felipe. Parabéns pela vitória mais uma vez. O que mais te preocupou nesse segundo tempo? Que você agora há pouco falou que o Santa, por 2 vezes você chegou a citar que o Santa teve uma baixa. Quais são os setores que te preocupam mais, até para evitar essa pressão do adversário que houve do Campinense na partida de hoje, no segundo tempo? A baixa que eu digo é porque recuou, né? Foi sendo empurrado. Uma pela qualidade do adversário, é um time pesado, eu falei aqui, é um time muito bom, individualmente falando, então é um time que vai brigar pela classificação, assim como Santa Cruz, não tenho dúvida. Foi um jogo talvez, né, mais forte da chave para a gente, talvez, porque não tem jogo fácil. E aí conta a qualidade do adversário e conta também a maneira que a gente foi aceitando isso. Isso é encorpar a equipe com o trabalho, não é peça, não é você, e não é um setor, tá? É uma coisa mental de você, mesmo ganhando as partidas, ter a confiança e a coragem de continuar jogando e buscar o segundo, por que não? Foi até comentado com eles no intervalo, mas eu sei que é um processo, tá? Assim, hoje, dentro do clube, dentro do grupo de atletas, eles querem ganhar. Pode ser de 6-0, e eles não estão errados, sabe? Mas existe o outro processo que você pode ganhar melhor, né? Então, o treinador tem que ter a consciência tranquila, a cabeça tranquila para conversar com eles e trabalhar isso neles durante a semana para que a gente conquiste essa estabilidade mesmo vencendo os jogos. Felipe, aqui atrás. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Parabéns, né, pela vitória. Felipe, a Série D é uma competição extremamente complicada. A torcida costuma dizer que o Santa Cruz está no inferno, vivendo o inferno, vivendo uma Série D. Hoje o Santa Cruz está na 3ª colocação, depois dessa vitória, ainda início de competição. Com o mesmo número de pontos do primeiro, né? Então, ainda início de competição, e a gente sabe, eu queria que você falasse da importância de se manter ali entre os 4, né, para não desgarrar tanto, porque a gente sabe que uma Série D é muito complicada, tem a questão principalmente da logística de viagem, né? Viaja muito, tem um tempo de treino, mas tem viagens cansativas. Então, se manter ali entre os 4, né, para classificar, o quanto que isso acaba pesando já nesse início de competição? São pontos positivos, né? A situação da colocação entre os 4, as 2 vitórias em casa, a presença do torcedor, e aí a gente vai somando energia, né, confiança e coragem para continuar o trabalho. Então, são aspectos que nos dão, cada semana, confiança de que a gente está no caminho certo, de que tem muito trabalho a fazer. Rapaz, o homem falou isso umas 30 vezes, mas que tem mesmo muito trabalho a fazer. Não vou mentir para o torcedor, não sou assim, mas que a gente está no caminho certo. A cada semana a gente coloca um tijolinho nessa construção de deixar o clube mais forte. Felipe, já pensando no Nacional, o próximo adversário. É um jogo que vai acontecer daqui uma semana, mas que vai ter características que são muito parecidas com o que o Santa enfrentou em Mossoró. Muito calor, uma viagem muito desgastante, e a gente já viu os atletas sentindo um pouco esse desgaste. Perfeito. Eu queria saber como você pretende trabalhar para que o elenco consiga descansar um pouco a sua parte física, e o que tu já conhece desse teu adversário do próximo domingo para um jogo tão importante para consolidar Santa Cruz no G4. Eu vou até explicar um processo que eu faço e estou fazendo no Santa Cruz porque é necessário. A pré-temporada durou 2 semanas e meia, mas na minha cabeça continua, mesmo com os jogos, mesmo valendo 3 pontos.
Então, assim, eu ainda estou apertando minha semana com eles. Eles não tiveram folga desde que começou a Série D. Então, agora eu vou dar 2 dias de folga para que todos se recuperem e zerem, né, esse desgaste que tenham, para a gente voltar quarta-feira e voltar a trabalhar forte de novo. Então, a gente tem treinado numa intensidade de pré-temporada ainda. Eu ainda não baixei para que eles cresçam bastante. Eles ainda estão nessa fase de carga, de perna pesada, porque precisa. Porque a gente está construindo algo para lá na frente estar mais forte do que os outros. A gente, como eu falei anteriormente, a gente vai enfrentar times que têm 4, 5 meses de trabalho. Eu não tenho isso e nem vou ter. Dentro da competição, crescendo e buscando melhorar em tudo, parte física, parte tática, parte técnica, situações de jogo, ganhando de 1-0, perdendo de 1-0, enfim. São contextos que tudo isso vai ter que ser agregado ao grupo de jogadores dentro da competição. Então, esse primeiro momento é um primeiro momento dificílimo nosso, mas que a gente está, graças à torcida, conseguindo as vitórias em casa. O contexto muito parecido, como você citou, um contexto difícil, mas é a Série D. Após a nossa derrota lá contra o Mossoró, foi o que eu comentei com eles. Não adianta falar do campo, não adianta falar do calor, não adianta falar da viagem, não adianta. É assim a Série D, como a minha amiga lá falou, né, que a torcida fala que está no inferno. Então, assim, é isso. Esse é o contexto e a gente vai ter que aprender a lidar com ele e buscar as vitórias fora de casa, coisa que ficou próxima do último jogo e a gente espera, nesse segundo jogo fora de casa, buscar ela. Mais 2 rapidamente de minha parte aqui. Eu prometo que é coisa leve. É do mesmo nível, não? Parecido. Após o jogo, o Chiquinho falou sobre adaptação à ponta, né? Ele falou sobre isso. E até é curioso porque ele é um meio lateral, né? Em tese não teria essa dificuldade para adaptar-se, para jogar mais espetado. Eu queria que você pudesse falar sobre o Chiquinho nessa, entre aspas, nova função, e o Léo, né? O Léo é muito tímido, vai pouco no ataque, é um jogador hoje mais de primeira linha, né? O Léo chegou há pouco tempo, então o Léo é um pedido meu ser mais equilibrado do que agressivo nesse primeiro momento. É um processo com ele, porque ele foi um atleta que chegou na semana da estreia, não trabalhou, não treinou com a equipe, então ele está nesse processo de aprender a linha de 4, o que a gente faz dentro da linha de 4, a ser um lateral seguro, para depois voltar a ser um lateral ofensivo que ele era no Nova Iguaçu. Só que ao mesmo tempo que ele era ofensivo no Nova Iguaçu, ele deixava muito espaço nas costas e o Nova Iguaçu sofria muito no lado dele. Então, assim, a gente está procurando equilibrar não só o atleta na carreira dele, melhorar o lado defensivo dele, como a nossa equipe precisa de laterais que marquem bem. Nós temos o Chiquinho na frente, nós temos o Lucas Silva, que não são jogadores de ajudar tanto na recomposição. Hoje o Lucas fez até um esforço grande no segundo tempo, e o Chiquinho, por característica, até pela idade, você cobrar isso do Chiquinho é um pouco ruim e um pouco, né, desgastante demais para o perfil do atleta. Então, por isso houve a troca também, para que o Galeu conseguisse nos ajudar mais nessa situação de, tanto na parte ofensiva, ter mais força, né, quanto na parte defensiva. Então, a adaptação é de todos. Jogar nessa intensidade dentro de uma Série D, quando eu cheguei não tinha. Então, a adaptação não é só dele, é de todo mundo. Todos os atletas estão passando por esse processo de crescimento e para crescer dói. E tem que doer, senão não joga. Só isso.